Não dá pra ficar com essa sobrancelha assim, né? Tá muito ruim, né, gente? Espera um pouquinho. Vamos lá, vamos preencher essa sobrancelha. Espera um pouquinho. Eu vou usar agora pra mostrar pra vocês uma máscara incolor. Máscara para cílios incolor. Eu vou passar ela na minha sobrancelha pra ficar bem durinha, pra na hora que eu passar todos os produtinhos ficar bem direitinho, com os cabelinhos bem certinhos. Então você passa penteando bem mesmo, normal, penteando a sua sobrancelha passa bastante, mas não muito tão exagerado. Passa bastante para ela ficar com os cílios bem durinhos. E aí você passa no começo também e vai indo até o final. Se você quiser pentear ela também da forma que já vai ficar o formato da sobrancelha, você pode pentear também. Então agora a gente vai usar 2 escovinhas para pentear a sobrancelha agora no formato que a gente quer e também para espalhar bem melhor essa máscara de cílios incolor. Você penteia a sua sobrancelha no formato que ela é ou que você quer que ela fique. Eu prefiro esse daqui para empurrar os cabelinhos para cima da frente, para na hora que eu passar a sombra ou o lápis ficar bem natural. Agora a gente vai pegar a sombra, uma paletinha de sombra que você tem. Eu vou usar essa daqui. Eu vou usar um marrom da cor da minha sobrancelha. De um lado eu vou passar a sombra, do outro eu vou passar o lápis. Então eu vou pegar uma sombra marrom que mais se encaixe na minha sobrancelha, que fica bem natural. Então eu vou escolher a sombra, é esse marronzinho aqui de cima. Ele fica melhor, mais natural. Então eu pego um pincelzinho, pode ser qualquer pincel que você tenha em sua casa, desde que ele seja bem fininho e dê para contornar bem a sua sobrancelha. Então a gente pega um pouquinho lá e vamos passar na sobrancelha. Eu começo fazendo uma marcação, a linha bem reta, e na parte de baixo da sobrancelha vou levando até o arqueamento, que é quase o final. Na parte de cima eu faço a mesma coisa, só que já com menos produto no pincel, para ficar bem melhor. E aí eu pego, agora eu acrescento no final, e aí eu só vou esfumando com o resto que tá no pincel. E aí eu esfumo essa linha que tá embaixo que eu fiz e vou subindo pra cima para preencher bem. E no começo eu só pego o resto que tá sobrando do pincel e faço a frente, que é a linhazinha, para ficar bem retinha, e contorno preencho toda a parte de dentro da minha sobrancelha. E vou fazendo isso, levando até o final, fazendo o desenho dela. Não precisa ser certinho, porque depois a gente vai corrigir e a gente vai fazendo desenho. Se preciso, você pode pegar um pouquinho mais de sombra, que nem eu tô fazendo, e fazer a linha de cima. Tá vendo, gente, como tá ficando bem melhor? Olha a diferença que já tá dando, gente. E eu não passo fixador, eu prefiro assim, e isso pigmenta super bem. Mas se você quiser passar fixador também pode, só que eu acho que ele fica um pouco mais pesado. Mas aí eu contorno bem e aí vou levando até o final o resto que sobrou no pincel e da sombra que eu passei em mim. Vou levando e esfumando bem, passo o dedinho onde ficou borrado. E aí eu passo o dedo no começo para tirar o excesso e depois só venho esfumando para no começo ficar bem natural mesmo e não ficar muito marcado. Ficar uma sobrancelha bem natural mesmo. E aí eu vou esfumando, esfuma. O segredo da sobrancelha é você saber esfumar, para ela ficar bem natural e a sombra não ficar muito marcada. E aí, dou os últimos retoquezinhos. Tá vendo a diferença, gente? Já deu aquele tchan na maquiagem, né? Toda sobrancelha dá aquela diferença. Sobrancelha, gente, como muitas pessoas dizem, é vida. Agora eu vou pegar o lápis de sobrancelha da Avon que eu tenho. O meu é o castanho amoreno. Eu pego o pincelzinho, a escovinha na verdade que tem dele, e pinto a parte da frente. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz com a sombra, só que com o lápis. Eu faço uma linha reta, dou uma forçada para sair mais aí. E faço a mesma coisa em cima.
a parte de cima e aí puxa até o arqueamento. Você coloca do tamanho que você quiser e aí eu faço a linha na parte de cima, tá vendo, gente? E levo até o meio da sobrancelha. E aí eu vou fazendo, marcando até marcar bem. Não precisa se preocupar, não vai ficar marcado porque tudo a gente esfuma. Faço um negocinho retinho. E agora eu venho, seguro bem no finalzinho do lápis e passo ele bem de leve, que quando você pega no final do lápis ou do pincel, ele fica bem menos marcado e mais natural. E então ele vai tipo só preencher o começo, não vai ficar muito marcado, porque não vai estar pesando muito a mão. E aí você faz pro final, vou indo pro final da sobrancelha, que eu já fiz o começo, e preencho bem com um lápis. E aí eu faço o arqueamento dela em cima, bem fininho mesmo. E agora eu vou pegar, gente, o pincel que eu usei para passar a sombra e eu vou limpar ele para tirar toda a sombra dele. Olha, eu já limpei bastante. E aí você passa em um lugar se você não tiver outro pincel, porque agora você vai usar o pincel só para esfumar o lápis para as outras partes. E aí eu esfumo bem mesmo o lápis para não ficar marcado. Olha, pra você que já dá uma diferença. Tiro a marcação dele e vou esfumando ele pro final, espalhando bem esse lápis. Olha, você vê, gente, a diferença que dá. Fica super natural. Agora eu vou continuar esfumando para tirar essa linha, essa marcação. Ele tem que esfumar um pouquinho mais, porque o lápis acaba marcando bem mais. E aí você esfuma bem. Tô dando uma ajeitadinha na câmera aqui pra vocês verem melhor. E em cima tá o espelho, gente. E aí eu vou marcar mais um pouquinho. Aí agora eu vou pegar, vou continuar marcando. Onde você vê que tá falhadinho, você vai e marca de novo e depois vem esfumando com o pincel. Tá vendo, lá? Você passa a mão se tiver alguma coisinha. E agora eu vou preencher com essa paletinha de corretivos aqui da Ruby Rose. Eu vou pegar uma cor bem parecida com toda a minha pele, que é o segundo rosinha. E vou passar contornando essa sobrancelha, gente. Com um pincelzinho bem fininho, língua de gato, você passa no corretivo. E aí agora eu vou pegar e vou passar na minha sobrancelha, demarcando ela, gente. Olha, eu tô usando o espelho para ficar melhor para me ver. E eu venho contornando a minha sobrancelha um pouco para baixo do que eu fiz. Faço uma linha de contornando bem bonitinho, direitinho. Faço no meio mesmo para marcar o início e o final. É só para ficar totalmente perfeita a sua sobrancelha. E aí a gente vem marcando com o pincel. E aí eu vou dando uma esfumadinha já, puxando para baixo para ficar bem melhor. Ali eu levantei um pouquinho a mais, mas depois eu vou dar uma corrigida. E eu passo bastante assim. Não passei mais, mas forço bem o pincel. Vou levando para baixo para ficar o finalzinho bem fininho, bem bonito mesmo. Passo em cima também, corrigindo em cima, para delimitar o começo e o final dessa nossa sobrancelha. E eu venho passando em cima também, sem tomar muito cuidado para não esbarrar onde você preencheu, para não bagunçar e não ficar manchado. E aí eu vou contornando a nossa sobrancelha.
contorno meiozinho, direitinho, pra ela ficar bem quadradinha a sobrancelha. Quero o contorno no comecinho, pra ficar bem bonitinho, bem fininho, bem retinho. Tá vendo como que deu a diferença, tipo um degradê na sobrancelha? E eu dou uma esfumadinha. Olha, pra ver se é uma coisa errada. Continuo passando, corrigindo. Se você vê que saltou em algum lugar, você passa o pincel de novo. Com a sombra eu passo o lápis de novo pra corrigir se tiver apagado em algum lugar. Olha, tá vendo? Ele deu uma apagadinha, mas eu já tô corrigindo. E aí, você volta pra todo o processo de novo. Aí agora eu venho com o pincel esfumando esse corretivo para ele ficar bem do tom da pele. Porque ele é bem o tom da minha pele. Se você quiser passar a base também, você pode passar para contornar. Vai ser ótimo. E aí eu vou esfumar isso tudo aí. Esfumando com o pincel que eu apliquei, eu dei uma limpadinha nele para tirar o excesso. E aí eu só venho esfumando, olha. Tirando aquela marcação. E vai ficar super natural, gente. Vai parecer tipo assim, nasci com essa sobrancelha linda, maravilhosa. E aí vou esfumando ao final, começo. Vou esfumando mais. Tá vendo? Pra tirar toda a marcação mesmo e ficar bem natural a sobrancelha. Olha como é que já deu ela melhorada. E eu venho com o pincel de base e esfumo mais para ficar bem melhor. Igualar bem mais as cores da minha pele do corretivo. Olha, para vocês, já deu a diferença e tanto. Se você achar que tá muito marcado, você pode esfumar mais, ou então passa uma base por cima. Ou então você pode esfumar, senão fica marcado, pode sair na rua desse jeito assim. Não precisa nem, se você não quiser fazer a maquiagem, só a sobrancelha, você pode e fica assim, gente, fica muito, muito lindo. Tô esfumando pra tirar a marcação mesmo. Olha, gente. Então, gente, olha como é que ficou, gente. Olha que lindo ficou a sobrancelha. Parece, uma tá um pouquinho mais escura que a outra por causa da sombra. Mas, gente, olha que top que ficou a sobrancelha. Então, ficou assim. Olha, essa daqui está com a sombra. Eu fiz com a sombra. Olha que lindo que ficou. E essa daí eu fiz com o lápis da Avon. Esse é o castanha moreno que eu uso. Ele é baratinho, não é caro e é ótimo. Eu uso ele faz 1 ano e meio e é muito bom. Você pode preencher também, ele vem com um pincelzinho para você pentear a sobrancelha e o outro lado com o osso para preencher. Então, gente, ficou assim. Espero que vocês tenham